Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9. A história da salvação do homem. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade, com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás para o comprimento da arca 300 côvados, para a sua largura 50 côvados, para a sua altura 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que extermine debaixo do sol, debaixo do céu, toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Vamos ler também, irmãos, 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Somente o versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 5. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Somente daqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui de Gênesis 6, a gente tem o relato de um grande dilúvio que Deus mandou sobre a terra, né, irmãos, para aniquilar todas as pessoas na terra, né, todo animal que respira ar também morreu. Né, irmãos, e fica muito claro o porquê que Deus mandou esse dilúvio, né? Ele vai dizer: a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Né, irmãos, havia uma degradação moral muito grande sobre a terra, né? As pessoas simplesmente viviam na impiedade, viviam na prática da injustiça, na prática da maldade, a ponto de Deus olhar para toda a terra e o único que ele viu justo foi Noé. Né, irmãos, Noé não no sentido de que Noé era perfeito, mas Noé era o único que
se arrependia dos seus pecados e procurava viver uma vida que honrasse e glorificasse a Deus. Né, irmãos, o resto vivia tudo na prática da impiedade, o resto vivia na prática da violência, né, irmãos? E não havia apenas uma degradação moral, né, irmãos? Mas o texto bíblico também vai dizer que havia uma degradação genética também do homem. Né, irmãos? Quando a gente lê o começo do capítulo 6, né, quando a gente pega desde o versículo 1, sabe, a passagem nos relata que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si de todas as que escolheram, né, irmãos, e geraram filhos com ela, né, irmãos? E esses filhos de Deus está se referindo a anjos que deixaram a sua habitação, tiveram relações com as mulheres e geraram filhos, né, irmãos? E nessa tradução aqui, como é uma tradução mais fiel, vai dizer que geraram nefilins e nasceram nefilins, né, irmãos? Algumas traduções vai dizer que nasceram gigantes, homens grandes de renome, né, irmãos? E muitas vezes as pessoas tentam dizer que esses filhos de Deus eram a descendência de Sete, né? Era o povo que caminhava com Deus, que casou com as mulheres ímpias, né, irmãos? Mas fica bem claro que se trata de anjos caídos, porque nasceram nefilins, nasceram gigantes na terra, né, irmãos? Quando um crente casa com um ímpio, irmãos, não nasce gigante, irmãos, não nasce grandes homens de renome, né, irmãos? Então nós temos uma degradação moral e nós temos uma degradação genética também no ser humano, o diabo tentando corromper a genética humana para impedir a vinda do Salvador, para impedir a vinda de Jesus Cristo, né, irmãos? Quantas histórias da mitologia muitas vezes nós temos de semideuses, né, irmãos? De deuses que tiveram relações com as mulheres e nasceu um semideus, uma pessoa muito forte, uma pessoa que, sabe, irmãos, da onde eles inventaram essas histórias, né, irmãos? De anjos caídos que se relacionaram com as mulheres e deram origem a esses gigantes aqui, irmãos? Então Deus tem a intenção clara, irmãos, de eliminar tudo isso da face da terra, né, irmãos? E Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus decidiu agir de misericórdia para com Noé. E passagens como essa aqui, irmãos, são muito importantes, porque Jesus Cristo falou que nos últimos dias serão como nos dias de Noé. Glória a Deus. Né? Casavam, davam-se casamento, até que veio o dilúvio, Noé entrou na arca e de repente, quando eles menos perceberam, veio o dilúvio e levou a todos. Né? Jesus Cristo vai dizer que nos últimos dias as pessoas vão estar desapercebidas. As pessoas também vão estar vivendo na impiedade, as pessoas também vão estar vivendo na maldade, né, irmãos? Como está a sociedade hoje, irmãos? Degradada no sentido moral. O quanto as pessoas hoje, irmãos, já nem sabem mais o que é moralidade, né, irmãos? Antigamente era um absurdo as pessoas simplesmente se relacionarem, terem um filho fora do casamento, né, irmãos? Hoje é a coisa mais normal que tem, né, irmãos? Os homens experimentando as mulheres para ver qual que ela gosta, as mulheres experimentando os homens para ver qual que gosta, uma degradação moral tão grande que aquele que não pratica esse tipo de coisa, muitas vezes é visto como um careta, né, irmãos? É visto como uma pessoa quadrada, um retrógrado, né? Porque estamos vivendo a modernidade. Sabe, irmãos, o quão depravado moralmente está a sociedade em que nós vivemos hoje, e o quão próximo está a vinda de Jesus Cristo, irmãos, quando nós olhamos para esses sinais, como aconteceu nos dias de Noé. Glória a Deus, Senhor. Por isso, irmãos, que é preciso tomar muito cuidado, irmãos, para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa, assim como os habitantes pré-diluvianos foram pegos também de surpresa. Santo Senhor. O dilúvio, irmãos, foi um dilúvio que simplesmente veio sobre toda a terra.
Foi um dilúvio que aconteceu de maneira universal. Né? Muitas vezes as pessoas tentam dizer que esse dilúvio aqui não aconteceu no mundo inteiro. Não, irmãos, esse dilúvio aqui, as pessoas vão dizer, não, esse dilúvio foi um dilúvio localizado, foi no mundo de Noé. Só foi lá na cidadezinha onde Noé morava, mas não foi um dilúvio assim no mundo inteiro. Não, irmãos, foi um dilúvio no mundo inteiro. Glória a Deus. O texto bíblico é claro em dizer que Deus falou que iria matar todo mundo, que iria eliminar todo mundo, até os animais. Deus teve que preservar, porque todos, sabe, irmãos, foi um dilúvio universal realmente. Glória a Deus. Né, irmãos? Então é muito importante a gente aprendermos com passagens como essa, porque vários documentários vão tentar contradizer o texto bíblico. Glória a Deus. Vão tentar dizer que o dilúvio foi lá um dilúvio local, e não, irmãos, foi um dilúvio realmente mundial. Até hoje, irmãos, eles encontram vestígios desse dilúvio que sobreveio sobre toda a face da terra, matando todas as pessoas. Né, irmãos? E Noé então construiu uma grande arca. Né, irmãos? E Noé não tinha prática nenhuma, irmãos. Não tinha prática nenhuma para construir arca. Quando o dilúvio veio, irmãos, a arca simplesmente estava pronta. Né, irmãos? E quando a gente lê naquele texto lá de 2 Pedro, lá, vai dizer que Noé era proclamador da justiça. Noé não apenas, irmãos, estava construindo a arca, mas Noé estava pregando, anunciando o juízo de Deus para aquele povo, para que eles viessem a se arrepender, para que eles viessem sair da impiedade, para que eles viessem, irmãos, a poderem serem salvos daquele juízo decretado por Deus. Né, irmãos? Noé demorou 120 anos, irmãos, para fazer essa arca. E durante esses 120 anos, Noé estava proclamando o juízo de Deus. Noé estava proclamando, irmãos, a justiça de Deus. E nenhum deles se converteu nesses 120 anos, irmãos. Quantos crentes, irmãos, vão ser exortados durante toda a sua vida e nunca vão se arrepender? Glória a Deus, Senhor. Quantos crentes, irmãos, vão ser, o que não vai faltar para eles vai ser sinais, mas mesmo assim eles nunca vão se arrepender. Sabe, irmãos, imagina Noé, irmãos, construindo um grande barco, pregando o juízo de Deus, né? 20 anos pregando a mesma coisa, 40 anos pregando a mesma coisa, 60 anos pregando a mesma coisa, 100 anos pregando a mesma coisa, e as pessoas dizendo, mas Noé, faz 100 anos que você está pregando isso, Noé. Faz 100 anos que você está pregando que Deus vai mandar um dilúvio, que Deus vai destruir. Que vai dilúvio nada, Noé. Que dilúvio o quê? Irmão, você imagina, mas chegou um dia, irmãos, que o dilúvio veio, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, muitas vezes as pessoas vivem, irmãos, como se elas nunca fossem morrer. As pessoas vivem, irmãos, como se elas fossem eternas. Irmãos, como se elas nunca viessem como se elas fossem imortais. Mas chega um dia, irmãos, que o nosso fim chega. E é bom, irmãos, que nós não venhamos a sermos pegos desapercebidos. Venhamos que nós não venhamos a ser pegos, irmãos, desprevenidos. Né? Porque muitas vezes a gente pensa que tem uma vida de 80 anos pela frente, né, irmãos? E daqui a uma hora a gente infarta e morre. Santo Senhor. Né, irmãos? Então é preciso que nós estejamos preparados. É preciso, irmãos, que nós estejamos apercebidos. Quando veio o dilúvio, irmãos, a arca estava boiando no dilúvio, irmãos. A arca não naufragou. Glória a Deus. A arca, ela não se despedaçou, irmãos, mediante a tempestade. A arca, irmãos, ela estava firme, cumprindo o propósito que Deus havia estabelecido. Glória a Deus. Irmãos, aquele era um meio de graça pelo qual Deus havia escolhido para salvar Noé, os filhos de Noé e a esposa dos filhos de Noé. Santo Senhor. Mas hoje em dia, irmãos, sabe, os crentes estão naufragando. Glória a Deus. Irmãos, hoje em dia os crentes estão literalmente perecendo em meio à tempestade. Glória a Deus. E por que os crentes estão naufragando, perecendo em meio à tempestade?
né, irmãos? Porque eles não estão dentro da arca. Glória a Deus. Né, irmãos? Os crentes hoje eles não estão dentro da arca. Eles querem construir os seus próprios barquinhos. Santo Senhor. Né, irmãos? E eles construindo os seus próprios barquinhos, eles colocando a sua esperança naquilo que não deveriam colocar. Sabe, irmãos? Simplesmente quando vem a tempestade, eles realmente naufragam. Glória a Deus. E vão naufragar, irmãos. E vão naufragar várias e várias vezes, irmãos. Santo Senhor. As pessoas hoje, irmãos, tentam relacionar a arca com a igreja. As pessoas vão dizer, a arca é a igreja, ó, aqui é a arca. Quem estiver aqui vai se salvar. As pessoas estão tentando relacionar a arca com a placa da igreja. Estão tentando relacionar a arca com o CNPJ da igreja, com o nome da... Sabe, irmãos, a arca não é a igreja, irmãos. A arca representa hoje Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo é um meio de graça pelo qual Deus escolheu para salvar aqueles que Ele quer salvar. Glória a Deus. Né, irmãos? Existem pessoas que vão ficar uma vida inteira dentro da igreja e nunca serão salvos, irmãos. Porque nunca estiveram em Jesus Cristo. Estiveram sempre dentro da igreja, mas não estiveram em Jesus Cristo. Então, irmãos, não basta apenas nós estarmos dentro da igreja, é preciso nós estarmos em Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo é a arca, Ele nos salva, Ele é o meio de graça pelo qual nós vamos passar por qualquer tempestade, por qualquer luta, por qualquer dificuldade, irmãos. Jesus Cristo, irmãos, e muitas vezes nós vemos os crentes deprimidos, nós vemos os crentes tristes, nós vemos os crentes chorando porque os seus barquinhos afundaram. Né, irmãos? E ao invés de eles se arrependerem e chorarem, porque não depositaram em Jesus Cristo a sua alegria, não depositaram em Jesus Cristo a sua confiança, não depositaram em Jesus Cristo, sabe, irmãos, o seu contentamento. Não, irmãos, os crentes hoje estão chorando porque o barquinho afundou. Eles estão chorando porque eles querem o seu barquinho de volta. Não, eu quero o meu barquinho de volta. Sabe, eu estou muito triste, estou muito chateado, estou chorando porque eu quero o meu barquinho de volta. Né, irmãos? E você fala para eles, você deveria estar dentro da arca, você não deveria ter construído um barquinho, você não deveria ter depositado a sua esperança naquilo que não pode verdadeiramente te alegrar. Você deveria ter depositado a sua esperança em Jesus Cristo, é nele que você deveria ter colocado a sua esperança. Sabe, irmãos, e uma das piores coisas que pode acontecer com um crente, irmãos, é o crente estar dentro de um barquinho que está afundando, mas o crente acha que está dentro da arca. Irmãos, o crente colocou a sua alegria nas coisas desse mundo, nas coisas dessa vida. O crente colocou a sua alegria no emprego, colocou a sua alegria no seu bem-estar, na sua saúde, colocou a sua alegria em um monte de coisa, mas na cabeça dele ele acha que colocou a sua alegria em Jesus. Santo Senhor. Né, irmãos? E você vê ele desesperado, você vê ele angustiado, você vê ele aflito, né, irmãos? Você vê ele sofrendo e você fala para ele, deposita a sua esperança em Jesus. Não, eu sei, estou fazendo depositar, irmãos. Os crentes hoje não percebem, irmãos, que não estão dentro da arca, que estão dentro de uma canoa furada, né, irmãos? E estão naufragando porque não estão depositando a sua esperança em Jesus Cristo, não estão colocando a sua confiança em Jesus Cristo. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente não tem Noé correndo de um lado para o outro, desesperado, dentro da arca. Irmãos, a gente tem Noé tranquilo dentro da arca, porque ele sabia, irmãos, que a arca não ia naufragar. Ele sabia, irmãos, que a arca não ia afundar. Ele sabia que aquele era o meio pelo qual Deus agiu de graça para salvá-los. Né, irmãos? Mas os crentes hoje, irmãos, dizem, será que quando nós estamos em Jesus Cristo, irmãos, nós também não estamos seguros? Será que Jesus Cristo não é infinitamente superior a uma arca de madeira, irmãos? Como que os crentes podem estar em Jesus Cristo e podem estar desesperados?
podem estar aflitos, podem estar angustiados. Irmãos, como, irmãos, se Jesus, irmãos, é o meio de graça que nos salva hoje, Glória a Deus. será que não estamos tranquilos em Jesus, irmãos? Será que não estamos satisfeitos em Jesus? Glória a Deus. Será que não estamos realizados em Jesus? Se Noé estava satisfeito na arca, estava tranquilo na arca, estava seguro na arca, será que nós não estamos seguros em Jesus Cristo, irmãos? Glória a Deus, Senhor. E a resposta é sim, irmãos, em Jesus Cristo nós estamos seguros. Glória a Deus. Em Jesus Cristo, irmãos, nós estamos tranquilos. Em Jesus Cristo, irmãos, a gente não fica desesperado, chorando, aflito. Não, irmãos, em Jesus Cristo a gente está pronto para qualquer tempestade, irmãos. Glória a Deus, Senhor. A gente está pronto para qualquer luta. A gente está pronto para qualquer dificuldade. Glória a Deus, Senhor. Quantas pessoas, irmãos, foram até Noé tentar falar para ele que ele estava ficando doido em construir aquela arca, irmãos? Quantas pessoas será que viraram para Noé e falaram para ele: mas Noé, o que você está fazendo essa arca aí, Noé? Aonde você vai colocar um negócio desse tamanho, Noé? Que dilúvio nada, Noé. Que dilúvio o quê? Está ficando doido, Noé. Esquece isso aí. Quantas pessoas tentaram desestimular Noé? Sabe, irmãos, mas Noé, irmãos, ele permaneceu firme na palavra de Deus. Glória a Deus. Não importa quanto tempo fosse demorar, Noé sabia que aquilo era real, irmãos, e ele permaneceu firme. E ele não apenas foi influenciado, mas como ele pregava o juízo de Deus, que Deus haveria de mandar sobre a terra. Glória a Deus, Senhor. Muitos crentes, irmãos, naufragam sobre a sua vida cristã, porque eles são influenciados por aquilo que as pessoas dizem. Glória a Deus, Senhor. Muitos crentes naufragam na vida cristã, irmãos, porque ao invés de eles confiarem em Deus, ao invés de eles depositarem em Deus a sua esperança, a sua confiança, não, irmãos, eles são influenciados pelas adversidades à sua volta. Glória a Deus, Senhor. Né? Muitos crentes são como palha ao vento. Não, mas o vento sopra aqui e a palha vai para lá. O vento sopra do outro lado, a palha vai para o outro lado. Sabe, irmãos, a palha está sempre indo de um lado para o outro. Né? A palha só fica parada enquanto não tem vento nenhum. Quando está tudo calmo, quando está tudo tranquilo. Mas se soprar algum ventinho, a palha já vai para o lado que o vento está soprando. Santo Senhor. Então, nós, irmãos, devemos ser como árvores plantadas no chão. Glória a Deus. Né, irmãos? Estando nós confiando em Deus, estamos nós em Jesus Cristo, irmãos, nós somos como árvore enraizada no chão. Se não tiver vento, a gente está ali firme. Glória a Deus. Se tiver um vento fraco, a gente continua firme. Né, irmãos? Se tiver um vento muito forte, sabe, irmãos, a gente continua firme, mesma coisa. Glória a Por Deus. quê? Porque a árvore está enraizada ali, irmãos, ela não sai dali. Né, irmãos? Noé, irmãos, estava firme na palavra de Deus, ninguém influenciava ele. E nós, irmãos, devemos estar enraizados na palavra de Deus também, irmãos. Glória a Deus. Nós devemos estar confiando em Deus também, irmãos. Não devemos ser abalados por ventos fortes. Não devemos ser abalados, irmãos, por adversidades. Não devemos nos deixar abalar por nada. Se estamos em Jesus Cristo, irmãos, somos como árvores plantadas em meio à tempestade. Glória a Deus, Senhor. Né? E é isso que nós estamos vendo aqui. É isso que nós estamos vendo aqui na história de Noé. Noé nunca teve habilidade, irmãos, em construir barcos. A palavra de Deus não vai dizer que Noé era um exímio construtor de barcos que agora está construindo uma arca. Não, irmãos, Noé não construía barcos, irmãos. Mas ele obedeceu a Deus e ele construiu essa arca aqui. Glória a Deus, Senhor. Imagina se Noé começasse a questionar Deus, irmãos. Imagina se Noé virasse para Deus e falasse assim: sei não, hein, construir um barco desse tamanho aí não é fácil não, hein, construir um barco desse tamanho aí pode muita coisa dar errada, viu, e se de repente ficar um buraco no barco em algum lugar, e se de repente uma madeira se solta, e se o barco no dilúvio bate numa pedra e despedaça, e se faltar comida, e se tudo der errado. Imagina se Noé, irmãos, começasse a questionar a Deus, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, esses são os crentes hoje.
Sabe, os crentes hoje, irmãos, ao invés de eles se enraizar na palavra de Deus e ficar firme na palavra de Deus, não, os crentes hoje ficam, não, mas eu não sei, porque está muito difícil, a diversidade aqui está muito difícil, e essa diversidade aqui ainda vai ficar pior, e eu já estou sofrendo por aquilo que eu já estou pensando que eu vou passar, eu já estou sofrendo já, né? Nem chegou na circunstância difícil ainda, mas só de imaginar eu já estou sofrendo já estou sofrendo, eu já estou entrando em angústia, eu já estou entrando em aflição, já estou entrando em desespero, e só de imaginar o que vai acontecer. Sabe, irmãos, esses são os crentes hoje, irmão. Glória a Deus, Senhor. Os crentes hoje, irmãos, quando o povo de Israel chegou na terra prometida, irmãos, Deus falou para eles, essa daí é a terra prometida. Sabe, Deus mandou alguns espias lá, e eles falaram assim, a terra é muito boa, sabe, a terra emana leite e mel, uma terra produtiva, uma terra maravilhosa, mas tem um problema. Tem um problema que tem uns gigantes na terra. Tem uns gigantes na terra e a gente não pode lutar contra esses gigantes, não. Esses gigantes são muito fortes. A gente não pode lutar contra esses gigantes, e não apenas isso, as cidades são fortificadas. A gente não pode vencer eles, a gente não tem como lutar contra eles. E Deus, irmãos, Deus fala assim, vocês me desprezam. Sabe, irmãos, Deus enxerga isso como se eles estivessem desprezando a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando nós começamos a olhar para o problema, quando nós começamos a sofrer por um problema que a gente nem está passando ainda, e quando a gente começa a exaltar o tamanho, sabe, irmãos, Deus enxerga isso como um desprezo. Glória a Deus. Deus virou para aqueles israelitas, Deus falou para eles, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Vocês que me desprezaram, vocês não vão entrar na terra prometida. Deus mandou eles voltar para o deserto, continuar andando, até morrer todo mundo que havia desprezado ele dessa maneira. Depois a próxima geração foi quem entrou na terra prometida. Sabe, irmãos, Deus enxerga esse tipo de coisa, irmãos, como se nós estivéssemos desprezando ele. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, Deus não vira para nós e fala assim, coitado, não fica assim, vai dar tudo certo. Porque quando nós agimos dessa maneira, irmãos, nós estamos dizendo que Deus é pequenininho, Santo Senhor, que o problema é enorme, o problema é gigantesco, mas Deus é pequenininho. Né, irmãos? E Deus enxerga isso como um desprezo, né? Depois de tudo aquilo que Deus havia feito para o povo de Israel, vocês estão com medo desses gigantes aí, né, irmãos? Depois de tudo aquilo que Deus faz na vida dos crentes, depois de tudo aquilo que Deus já operou, depois de tudo aquilo que Deus trabalhou, sabe, os crentes olham para uma prova, né, irmãos, e ficam sofrendo pela prova que ainda nem chegou, sabe, irmãos? Isso mostra um completo desprezo a Deus, irmãos. Deus enxerga isso como um completo desprezo. Sabe, se aqueles homens não entraram na terra prometida, irmãos, será que esses crentes vão entrar na eternidade, irmãos? Glória a Deus. Será que vão entrar na eternidade? E a resposta é não, irmãos. Por isso, irmãos, que é preciso estarmos enraizados na palavra de Deus, estarmos confiantes em Deus. Glória a Deus, Senhor. Noé não ficou questionando se tudo ia dar certo, se tudo dar errado, as coisas que poderiam. Não, irmãos, ele estava firme. Ele estava firme no propósito que Deus havia dado para ele, irmãos. Glória a Deus. O nosso propósito nessa terra, irmãos, não é viver uma vida boa. O nosso propósito nessa terra, irmãos, não é comprar casa, carro, adquirir bens. O nosso propósito nessa terra, irmãos, é viver uma vida para a glória de Deus. É nisso, irmãos, que nós devemos nos preocupar. Independente, irmãos, se nós estamos atravessando por uma tempestade ou não. Glória a Deus. Independente se nós estejamos atravessando por circunstâncias favoráveis ou não. Deveríamos estar preocupados, irmãos, em glorificar a Deus nessa terra. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E a gente vê, irmãos, que Noé permaneceu firme, irmãos. Sabe, essa arca aqui, irmãos, tinha tudo para dar errado. Essa arca aqui tinha tudo para naufragar. Essa arca aqui, nessa dimensão, 3 andares, feito de madeira.
Tinha tudo para dar errado, mas com Deus no controle deu tudo certo, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Deu tudo certo. Se nós estamos enraizados em Jesus, irmãos, ainda que pareça que vai dar tudo errado, e ainda que na nossa cabeça esteja tudo errado, estando nós enraizados em Deus, está tudo certo, irmãos. Glória a Deus. Está tudo certo. E se nós não estamos enraizados em Jesus Cristo, ainda que pareça tudo certo, sabe, não, está tudo errado, irmãos. Tudo errado. Quantas pessoas, irmãos, estão enraizadas nas coisas desse mundo e para elas está dando tudo certo, está dando tudo certo. Mas cedo ou tarde elas vão descobrir que parecia tudo certo, quando na verdade estava tudo errado. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, elas vão descobrir que viveram nesse mundo uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. E o propósito era glorificar a Deus quando nunca glorificaram. E que agora é tarde demais e elas perderam a eternidade. Quantas pessoas vão descobrir isso e acharam que viviam uma vida certa a vida toda? Né, irmãos? E passagens como essa nos faz pensar e nos faz refletir, irmãos, porque quando deu 120 anos, irmãos, aquela arca estava pronta. Quando o dilúvio veio, irmãos, a arca estava pronta. Glória a Deus. Estando nós em Jesus Cristo, irmãos, nós devemos estar prontos. Glória a Deus. Devemos estar preparados. A arca estava pronta para a tempestade. Estando nós em Jesus Cristo, irmãos, nós estamos prontos para a falta de emprego, estamos prontos para a falta de saúde, estamos prontos para a perseguição, estamos prontos, irmãos, para encarar até mesmo a morte, se preciso for, irmãos. Glória a Deus. Estando nós em Jesus Cristo, nós estamos prontos, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Porque Noé, quando a arca estava pronta, sabe, irmãos, ele estava pronto também, estava preparado. Como é que os crentes hoje estão em Jesus Cristo e não estão prontos para a enfermidade? Não estão prontos para as dificuldades desse mundo? Não estão prontos para enfrentar a morte? Né, mas quantas pessoas muitas vezes está com 80 anos, está com 90 anos e não está pronto para a morte? Santo. Quantos anos essa pessoa acha que ainda ia viver? Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, devemos estar prontos para a morte, irmãos. Os cristãos, irmãos, eles estavam prontos para a morte. Eles morriam jovens, irmãos, saudáveis, jogados nas arenas para os leões, crucificados, cerrados no meio, mortes horríveis, e eles estavam prontos, irmãos. Como que os crentes hoje não estão prontos, irmãos? Não estão prontos para lidar com uma enfermidade, não estão prontos para lidar com uma perseguição, não estão prontos para lidar com nada. Os crentes hoje não estão prontos para nada. Como que é possível, irmãos? Esteja pronto, irmãos. Se nós estamos em Jesus Cristo, irmãos, nós estamos prontos para tudo. Não tem adversidade, irmãos, que vai pegar a gente despreparado. Não tem adversidade, irmãos, que vai pegar a gente desprevenido. Não, irmãos, estaremos prontos. Glória a Deus, Senhor. Não, irmãos, essa passagem nos desperta, irmãos, para que nós venhamos a verdadeiramente, irmãos, estar dentro da arca. E a arca hoje é Jesus Cristo, irmãos. E Jesus Cristo, irmãos, é aquele que, ainda que nós venhamos a morrer, simplesmente ganhamos a verdadeira vida. Para nós, Jesus Cristo já venceu a morte. Ainda que nós estejamos doentes, irmãos, e essa enfermidade venha nos levar à morte, então não precisa se preocupar, porque na nova vida não vai ter doença, não precisa se preocupar. Irmãos, ainda que a gente venha viver uma vida inteira pobre nesse mundo, pobre, sem nada, sabe, na eternidade a gente vai ser rico, vai ter uma nova Jerusalém, sabe, não vai nos faltar nada, vai ser maravilhoso. Sabe, irmãos, então estejamos preparados, irmãos, estando Jesus Cristo, irmãos, certamente estaremos preparados para qualquer luta, qualquer prova, qualquer adversidade. Essa palavra Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.